Bem-vindos a todos vocês, bem-vindo, Léo, mais uma vez, muito obrigado. Léo está sempre aí presente conosco. Rodrigo, mais uma vez aqui, figurinha carimbada já aqui nas capacitações da Mondiale. E hoje o destino é um destino muito exótico, que é a África. É um destino que está aí na cabeça das pessoas. Esse período pós-pandemia tem muita gente comentando e falando sobre destinos alternativos e a África se encaixa perfeitamente nisso. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais desse destino. Lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo chat ao lado. No final a gente responde ou nossos executivos acompanham aí durante o treinamento. Lembrando, como o Thomas falou, que esse treinamento também é transmitido pelo Facebook e fica armazenado lá no nosso canal do YouTube da Mondiale. Se inscrevam, repito, se inscrevam no canal de YouTube da Mondiale, Mondiale Turismo, e ativem o sininho, porque breve vocês receberão muitas notícias bacanas que vêm dali, tá bom? Bom treinamento, Rodrigo, é com você. Beleza, Rodrigão, bem-vindo aí, Rodrigo. Obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. Deixa eu já compartilhar minha tela. Acredito que a grande maioria das pessoas já me conheça, né? Porque como o Edinho e o Léo falaram, eu já estou quase funcionário aqui da Mondiale, né? Hoje a gente vai falar de África do Sul, né? Um destino que acredito que alguns de vocês já tenham ido, que é um destino, dentre os que a gente chama de exóticos, né? Muitos brasileiros já foram, já têm vontade de ir. Só aproveitando, né, o nosso escritório, né, da TI Comunicações, que é a empresa que eu trabalho, além de representar alguns DMCs, né, entre eles Private Safaris, que é o DMC que a gente trabalha lá localmente, mas nós somos o escritório de turismo da África do Sul aqui no Brasil já há 15 anos, né? Então a gente sabe tudo e mais um pouco de África do Sul. Só para vocês terem uma ideia, nesses 15 anos o número sempre cresce, né, de brasileiros. Ano passado, se eu não me engano, foram 80 mil brasileiros na África do Sul. Então, vamos mostrar um pouquinho mais desse país que eu gosto muito para vocês, né? Bom, como chegar, né? Agora está difícil de chegar, né, gente? Primeiro porque o país está fechado, né? O país está fechado por conta do Covid. Eles estão num quase lockdown, tá? Ontem só que foi liberado as pessoas saírem das próprias cidades, tá? Então eles podem viajar dentro das próprias províncias, né? Que são os estados de lá. Mas ainda não podem viajar de um estado para o outro, estrangeiros não podem chegar lá. E assim, a indústria do turismo está pressionando para que seja abertura em setembro, mas o presidente só está querendo abrir no ano que vem, tá? Então está um pouco essa briga, né? Porque é um país que depende muito do turismo. Então, assim que eu tiver novidades, eu aviso o pessoal da Mondiale, mas por enquanto o país está fechado. Bom, antes da pandemia, né, as melhores maneiras de chegar lá eram através da South African Airways e da Latam, né, que eram voos direto de São Paulo até Joanesburgo. Um pouquinho antes da pandemia, na verdade, a South African voou até o dia 31 de março aqui para o Brasil, mas eles já estavam numa crise financeira e já tinham anunciado que iam parar de voar para o Brasil. Não sei se voltam, tá? Mas assim, hoje o voo que a gente tem, né? Que, claro, eles não estão voando, mas assim que voltar, a gente tem confirmado, é o da Latam, né? Um voo que demora por volta de 9 horas, tá? Para chegar lá na África do Sul. E temos alguns voos com conexões, né? As melhores companhias, né? Que não demora tanto tempo assim, seria a TAAG, né? Que é via Angola, e também a Ethiopian, que é via Etiópia, né? Claro, você tem Emirates, você tem Qatar, você tem as europeias, mas as melhores opções mesmo seriam essas três. Então, a Latam tem o voo direto e a Ethiopian e a TAG que tem as melhores conexões. Aqui o mapa, né, da África. São 55 países no continente africano e hoje eu vou falar aqui da África do Sul, tá? Só para vocês saberem, eu como DMC lá, como receptivo local, eu trabalho todos esses países aqui do sul da África, tá? Então, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Malau e Moçambique, Madagascar, Ilhas Maurício, a gente trabalha todos esses países, mas hoje, claro, o nosso foco é a África do Sul. Então, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês os principais destinos turísticos, né? Então, começando por Joanesburgo, que muita gente acha que é a capital,
mas não é, tá? É a cidade mais importante, mas não é a capital do país. A maioria dos voos internacionais chegam aqui, tá? Bom, fora Joanesburgo, Pretória. Pretória é uma das capitais. O país tem 3 capitais, então Pretória é a capital executiva, onde fica o presidente. Fica a 50 minutos de Joanesburgo. Depois a gente tem aqui no meio do país Bloemfontein, que é a capital judiciária, e aqui no sul a famosa Cape Town, que é a capital legislativa, tá? Depois a gente tem Sun City, que é muito famosa para os brasileiros também. Bem ao lado de Sun City, a gente tem uma reserva, né, um parque nacional de safari que chama Pilanesberg, tá? 2 horas e meia mais ou menos de Joanesburgo. Depois eu vou falar de um parque também de safari que está começando a ficar cada vez mais famoso para os brasileiros. Fica aqui na fronteira com Botsuana, chama Madikwe, tá? Depois eu vou dar mais detalhes para vocês. 4 horas e meia mais ou menos de Joanesburgo. E o Kruger, né, que é o mais famoso, fica nessa região aqui. O Kruger, o maior parque nacional da África do Sul, né, do tamanho de Portugal. Se eu não me engano, são 300 quilômetros de extensão por 60 de largura. Bom, continuando, né, a gente tem Cape Town, a famosa Cape Town, que é um destino obrigatório na África do Sul. A Rota Jardim, que eu vou falar para vocês, que é uma rota bem bonita para a gente fazer tanto com o carro, né, alugando o carro, ou fazer em grupo mesmo, né? Então vai de Cape Town até Porto Elizabeth, mais ou menos 800 quilômetros de rota. Um destino que não é tão famoso assim, Durban, tá? É famoso para o pessoal do turismo, que tem uma feira anual deles, né? Que todo mundo do turismo aqui no Brasil, pelo menos os operadores costumam ir para Durban, né? Na feira que chama Indaba. Mas aqui nesse estado, que chama KwaZulu-Natal, que é a terra dos Zulus, a gente pode ter um contato com as tribos Zulus, tá? Então, para quem quer um pouco mais de cultura, né? Ver as tribos, é uma cidade legal para ser visitada. Tá? Gente, isso seria o básico de África do Sul dos destinos, tá? Então, só para localizar vocês aqui no mapa. A moeda deles é o Rand, tá? Depois eu vou mostrar a cotação para vocês. Eles estão 5 horas na nossa frente. Bom, os principais aeroportos, então, de novo, né? Joanesburgo, você tem Cape Town e Porto Elizabeth por conta da Rota Jardim. Se não quiser fazer a rota inteira, tem um aeroporto aqui no meio, George, né? Durban, de novo, por conta das tribos Zulus, e aqui em Durban também tem ótimas praias de surf, tá? Para quem gostar de surf, Durban é um local muito bom. E os aeroportos do Kruger, né? Como vocês podem ver aqui, são 5 aeroportos no Kruger, tá? Isso aqui é uma dica importante. Dependendo do hotel que você reservar no Kruger, você tem que ir para um determinado aeroporto, tá? Porque senão, às vezes, o trânsito vai demorar mais tempo do que o próprio voo. Né? Então, o que o brasileiro normalmente usa é o número 6, que é o Hoedspruit, né? Então, aqui você tem o Capama, né? Que é um lodge muito famoso para os brasileiros, e o 9, né? O 9 e o 14, que é o Mpumalanga e o Skukuza, que são aeroportos ao sul do Kruger, aí são muito usados para quem vai para Sabe-Sabe, para quem vai para Mala-Mala, para quem vai para Singita, tá? Então, depois eu vou mostrar o mapa dos lodges, mas só para vocês entenderem, né, que a hora que vocês fazem a reserva do lodge, tem que ver qual é o aeroporto mais perto para não botar o passageiro numa enrascada. Bom, melhor época para ir. Para o safari, a melhor época é o inverno, tá? Eles estão no mesmo hemisfério que a gente, então o nosso inverno é o mesmo que o deles, né? Por que que é o melhor no inverno? Primeiro, porque está mais frio, né? Então os animais se locomovem muito mais no frio do que no calor. Segunda coisa é que chove menos nessa época, tá? Então você tem menos locais com água e os animais normalmente estão perto desses locais com água, né? Porque eles precisam beber água, então fica mais fácil de encontrar os animais no meio da savana. E a terceira razão é porque, como chove menos também, a vegetação está mais baixa, então é mais fácil de ver os animais, tá? Então, por isso que o inverno seria a melhor época, mas o ano inteiro é bom, tá, gente? O inverno é a melhor época, mas dá para fazer no verão, na primavera, no outono, são todas épocas boas para o safari. Só que no inverno, Cape Town, que vocês estão vendo aqui nessa outra foto aqui, já não é tão bom. Cape Town faz muito frio no inverno, e também muito vento, né? Então não recomendo muito ir para Cape Town nessa época. Então a gente acaba recomendando outono e primavera, né? Para você fazer um bom safari e pegar uma boa época em Cape Town. Bom, e por que ir para a África do Sul, né? Aqui eu vou listar várias razões e vou falar um pouquinho
sobre cada uma delas, né? Então, começando pelo custo-benefício, né? R$ 1 equivale a 3,16 rands. Parece que é praticamente igual, né? Mas é muito bom ainda para o brasileiro o custo-benefício lá, tá? Restaurantes, por exemplo, têm preços muito melhores que os nossos, né? Se você for num Fazano, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Eu nunca fui, mas eu imagino que deva custar de 500 para cima por pessoa, né? Imagino eu, né? Lá na África do Sul, se você vai nos melhores restaurantes, você vai pagar 200, R$ 250, tá? Um menu degustação dos melhores restaurantes por lá. Então, custo-benefício muito bom. Para compras também é um ótimo país, claro que não é os Estados Unidos lá, mas dá para fazer umas comprinhas nos shoppings e também a parte dos souvenirs, né? E o vinho, né? O vinho local, que é de excelente qualidade também, dá para comprar bons vinhos lá por 30, R$ 40 e trazer várias garrafas na mala. Paisagens, né? Um país que tem paisagens muito lindas, a natureza é um dos fortes lá da África do Sul, né? Então você tem paisagens como a Montanha da Mesa, por exemplo, né? Que vocês estão vendo aqui também, o Blythe River Canyon, que é o terceiro maior canyon do mundo, né? E o que tem maior vegetação, né? Esse canyon ele fica na rota panorâmica, que depois eu vou falar para vocês. Tem essa estrada aqui que chama Chapman's Road, que é uma das estradas mais bonitas do mundo, e vai lá para o Cabo da Boa Esperança. Você tem as paisagens de safari, as vinícolas, né? Então tem muita paisagem bonita por lá. A infraestrutura turística muito boa, tá? Depois da Copa de 2010, eles melhoraram muito nisso. Então os hotéis são sensacionais, tem muitos hotéis bons mesmo, tá? Os europeus e os americanos viajam muito para a África do Sul, então eles tiveram que melhorar muito nesse quesito. O serviço deles também é muito bom, tá? Aqui embaixo eu mostro, né, um bairro, que depois eu vou mostrar também um pouquinho mais, mas um bairro que é famoso em Johannesburgo, que se chama Sandton, tá? Esse é o bairro que a gente mais recomenda o brasileiro se hospedar em Johannesburgo. Então você tem essa praça, né, que foi construída um pouquinho antes da Copa do Mundo, a Mandela Square, né, que tem shoppings, restaurantes. Você tem esse trem, metrô, né, um trem barra metrô, que vai do aeroporto, direto do aeroporto para Sandton, tá? Então, de repente, não quer pegar um trânsito, não quer pegar um táxi, pega esse trem que ele vai direto, super seguro. As estradas muito boas, os hotéis, como eu falei, né? Tem um dos únicos 6 estrelas do mundo, que é o The Palace, que hoje já não é tanto 6 estrelas, né? Eles falam que é, mas já está mais para um 5, um 4 superior, tá? Porque já é um hotel antigo, mas muito bonito e ainda muita gente gosta de se hospedar nele. Depois eu vou falar mais sobre ele também. Esportes de aventura, né? Para quem gosta, a África do Sul também oferece muitas opções. Eu vou ficar um pouquinho mais aqui, gente. Antes eu não costumava falar, não, tá? O mergulho com tubarão branco, né? Mas não sei se vocês aí têm percebido isso, mas eu, como DMC local, tenho percebido que aqui no Brasil está aumentando cada vez mais o número de reservas para esse passeio, tá? Então eu gosto de falar um pouquinho, rapidamente, como é que funciona, para vocês saberem vender, tá? Então, como que é? Normalmente as pessoas estão hospedadas em Cape Town, tá? Vai vir um transfer buscar por volta de umas 4 da manhã, e aí a gente vai pegar 2 horas de estrada, tá? Claro que a gente vai dormir, né? Porque 4 da manhã ninguém merece. E a gente vai chegar numa cidade que chama Gambs Bay, tá? Que fica 2 horas, como eu falei para vocês. Vamos chegar numa casinha lá, que é a base, né? Do tour onde você contratou. Vai tomar um café da manhã e vai ter umas explicações, né, de como é o tour, de como que é a vida do tubarão branco, como que ele caça, como que ele se reproduz e assim por diante. Eles vão dar para a gente uma roupa de neoprene, né, que é essa roupa de borracha aqui, que a água do mar ali é muito fria, né, uma máscara e um snorkel, tá? Beleza, vamos entrar no barco, né, lá na costa ainda, e vamos andar mais ou menos 1 hora, tá? Mais ou menos 1 hora de barco. A gente vai parar não muito longe da costa, como vocês podem ver aqui, mas uma recomendação importante, gente. É importante tomar ou um Dramin, tá? Ou algum remédio. Eu, por exemplo, fui numa farmácia, né, em Cape Town, um dia antes, e falei que eu ia fazer esse passeio, eles já sabem, né, o comprimido que eles vão dar para você, né? Muito importante, não porque o mar balança muito, mas porque a gente acaba ficando bastante tempo no mar, né? E a gente que não está acostumado acaba passando mal. Eu mesmo vi muita gente passando mal lá no barco,
Bom, beleza. Então a gente vai andar mais ou menos 1 hora. Esse cara que está aqui atrás, ele vai com uma corda na mão, né, amarrada tipo numa cabeça de peixe, né, um pedaço de peixe, alguma coisa assim, já desde lá da costa para atrair os tubarões, né? Quando o barco para, os tubarões já estão aqui próximos, né? E a jaula, gente, como vocês podem ver aqui, a gaiola, né? Ela sempre está amarrada aqui no barco, né? Muita gente acha que essa jaula ela vai mergulhar, né? Eles vão soltar e vão descer ela. Não, ela fica o tempo todo amarrada aqui no barco, tá? Beleza, as pessoas já estão vestidas, já estão com a sua máscara, seu snorkeling, vão entrar grupos de 5 em 5, tá? Então entram aqui na jaula, eles fecham a tampa e a gente fica lá dentro, né? Com a cabeça para fora da água, tá? O corpo fica dentro da água, como vocês podem ver nessa foto aqui de cima, e a cabeça para fora da água. E esse carinha aqui, que estava segurando a corda, ele sobe aqui na jaula e começa a jogar a corda para atrair o tubarão branco em direção à jaula. Tá? Então, esse tubarão vai dar várias cabeçadas na jaula, né? E na hora que o tubarão está chegando, esse cara vai falar: mergulha, 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 que aí todo mundo abaixa a cabeça dentro d'água para ver o tubarão frente a frente, tá? Então é uma emoção muito grande, né? Não totalmente seguro, né? Essas jaulas são totalmente seguras e quem não tiver coragem pode assistir de fora, que dá para ver muito bem, como vocês podem ver aqui na foto, tá? É um passeio bem legal. Tá? Depois que todo mundo vai, se você quiser repetir, eles deixam você repetir, e lá eles servem sucos, frutas, né? Porque a gente chega a ficar mais ou menos umas 2, 3 horas no mar. Tá? Depois que todo mundo foi, eles voltam, né, para a terra, e a gente vai pegar o transfer de volta e chega mais ou menos por volta de meio-dia em Cape Town, tá? Só queria explicar mesmo, porque é um passeio que eu tenho percebido que o brasileiro está reservando cada vez mais. Bom, seguindo, né? Surf muito famoso, a gente tem Jeffreys Bay, que é uma praia muito famosa na Rota Jardim, tá? Tá no circuito mundial de surf. Caminhadas para quem gosta, passeio de balão, tem alguns safaris, né, que a gente consegue fazer de um balão. Surf também em Durban, tá? Que eu já tinha falado para vocês. Cavalgadas, rafting, snorkeling, né? Velejar. Então tem muito esporte de aventura que dá para fazer por lá. E o famoso bungee jump, né? Bloukran's Bridge, né, 216 metros de altura, já foi o maior do mundo, hoje é o terceiro maior do mundo e é o mais alto de uma ponte, tá? Então ele fica também na Rota Jardim, já bem próximo de Porto Elizabeth. Então, para quem tiver coragem, né, acho que vale a pena. Vida selvagem, né, gente? Eu sempre falo que 99% das pessoas que vão para a África do Sul vão para ver os animais, né? Eu falo 99 porque eu já tive grupo aqui do Brasil que não quis fazer safari, né? Eles foram para a África do Sul só para tomar vinho, né? Então, por isso que eu não falo 100%. E a gente vai ver todo tipo de bicho, né? Desde os grandes, né? Rinoceronte, elefante, os felinos também, né? Os antílopes, girafa, e os pequenos também, né? Vários safaris, dependendo do ranger, vai mostrar para a gente insetos, vai mostrar para a gente pássaros, né? Então é um passeio muito interessante que eu vou explicar bem para vocês daqui a pouco, né? E o que são os Big Five, né? Os famosos Big Five. São esses animais aqui, né? Muita gente acha que são os maiores animais da África do Sul, mas não são, tá? Você tem uma girafa que é grande, por exemplo, você tem hipopótamo, até a zebra, por exemplo, é maior do que um leão, tá? Então esses animais, na verdade, mais ou menos 200 anos atrás, quando era permitida a caça na África do Sul, esses eram os animais mais difíceis de serem caçados, tá? Então por isso que eles são chamados de Big Five. E hoje, quando a gente faz um safari, quando a gente vê esses 5, a gente pode falar que o safari está completo, tá? Então, a emoção do safari, claro que todo mundo quer ver uma girafa, um hipopótamo, mas quando a gente vê esses 5, a gente pode sair com a sensação do dever cumprido. Bom, a nação é conhecida como arco-íris, né? A gente teve um período muito difícil, né? O apartheid, lá na África do Sul, onde os negros e os brancos faziam tudo separado, né? Então, o ônibus tinha lugar para branco, lugar para negro, banheiro para branco, banheiro para negro, praias, né? E depois do Mandela, né? O Mandela foi um que sofreu muito com isso, mas quando ele virou presidente, né? O apartheid acabou e aí o povo ficou mais unido, né? Os brancos, os negros, muitos asiáticos, também indianos. Então, por isso que é conhecida como Nação Arco-Íris,
tá? Várias experiências, né? Então, a parte de vinho, muito famosa por lá, parte gastronômica também. Aqui vocês têm uma foto do brasileiro, né? Do Alex Atala, fazendo uma temporada lá na África do Sul. Muitas destilarias de gin próximas a Cape Town. A parte de wellness, né? De bem-estar, de massagens, também muito famosa lá na África do Sul. Mercados orgânicos, cervejarias artesanais, parte do design também é muito importante, né? Clubes de jazz em Cape Town, para quem gosta de música, vários passeios diferentes, né? Então você pode, por exemplo, andar num sidecar lá próximo a Cape Town também. As tribos Zulus, que eu falei para vocês, que fica perto de Durban, e vários museus e galerias de arte. Agora, talvez a parte mais importante do treinamento, tá, gente? Se vocês prestarem atenção agora, garanto que vocês vão saber fazer uma ótima venda de África do Sul, né? Então, vou falar bastante sobre o Safari, explicar as diferenças para vocês, começando pelo nome, né? A gente conhece aqui como Safari, mas eles conhecem lá como Game Drive, né? Já tive algumas situações de quando chega a confirmação, né, do hotel lá na África do Sul, do Lodge, tá escrito 2 game drives inclusos, né? Aí a agência, né, a operadora fala, ué, mas como assim, né? E o Safari, cadê? Não, eles chamam de game drive porque é um jogo, né? Você nunca sabe o animal que você vai ver. Então, por isso que eles chamam de game drive. Bom, e agora, gente, isso aqui vocês têm que prestar atenção, tá? O que é uma reserva privada e o que é um parque nacional? Depois eu vou mostrar no mapa e vocês vão entender um pouco melhor. Mas eu quero que vocês entendam a diferença e nessa foto dá para ver várias das diferenças, tá? Bom, numa reserva privada, que normalmente é mais caro, né, porque é muito mais exclusivo, o que acontece, né? Primeiro que na reserva privada só entram os carros de safari dos hotéis que estão lá dentro, tá? Não entra nenhum outro carro, tá? O que faz que seja muito mais exclusivo, né? Num parque nacional, além dos carros de safari do próprio parque, tem vários carros ou de turista ou de pessoas que moram na África do Sul, tá? Então, dependendo do dia, olha o congestionamento que fica, né? Então, se você chegou aqui atrasado, você não vai ver o animal muito bem, né? Então, como Rodrigo, seu microfone tá mudo. Acho que seu microfone ficou mudo aí. Ainda tá mudo. Ó, saiu aí. Liberou o microfone, mas tá sem apresentação. Não, acabou de acontecer. Então deixa eu voltar aqui. Peraí, gente. Desculpem a nossa falha. Não sei o que aconteceu. Então, eu vou começar mostrando de novo aqui, vou começar a falar de novo essa parte da reserva privada e parque nacional, tá? Então, voltando, né? Reserva privada é muito mais exclusiva, né? Mais cara também, né? Porque só os carros da reserva privada, dos hotéis da reserva privada, podem passar por aqui, né? Num parque nacional, além de você ter os carros de safari do próprio parque, você tem os veículos de passeio, tanto de moradores da África do Sul quanto de turistas, né? Então, dependendo do dia, olha o congestionamento que você vai ter num parque nacional, né? Se você chegar por último aqui, você praticamente nem vê o bicho direito, né? Segunda coisa, numa reserva privada, você não... você pode ir onde você quiser, tá? Se o animal estiver no meio do mato, o carro entra no meio do mato e vai do lado do bicho. Aqui não, aqui no Parque Nacional, você tem que rezar para o bicho vir para a estrada, porque os carros não podem sair da estrada, tá? Então, isso é uma coisa importante também. Terceira informação importante. Normalmente, numa reserva privada, você tem 2 safaris por dia, tá? Um que começa por volta de 4h30, 5 da manhã, tá? Até umas 7h30, 8. E depois um safari à tarde que vai das 4h30 até as 7h30 da noite, tá? Então, é muito menos cansativo, porque esses carros, né, não são tão confortáveis assim, né, gente? Então, para você ficar o dia inteiro no safari é complicado. Mas num parque nacional, né, falando bastante de Kruger, depois eu vou falar um pouquinho dos outros, o safari é de dia inteiro, tá? Então, você vai sair do seu hotel, depende de onde estiver o hotel, mas mais ou menos umas 5h30 da manhã, começar o seu safari às 6 e vai até umas 3 da tarde, tá? E aí é bem cansativo. Claro que você vai ter muito mais horas para ver os animais, mas se torna um pouco mais cansativo, tá?
Bom, aqui algumas das diferenças, tá? Depois o mapa eu vou mostrar um pouco mais, mas só queria focar muito nisso, né? Na exclusividade que você vai ter numa reserva privada, porque o número de carros é bem menor e os carros podem ir onde eles quiserem, né? Enquanto que num parque nacional você tem que esperar os bichos chegarem perto da estrada para vocês poderem vê-los. Bom, continuando aqui, o Ranger e o Tracker, né? Duas figuras muito importantes do Safari, né? Primeiro, o Ranger. O que é o Ranger, né? Ele tem três funções aqui no Safari. Primeiro, ele é um motorista, né? O segundo, ele é um guia, né? Então, tudo que você precisa saber sobre os animais, ele vai te falar, porque eles conhecem muito. Só que eles só falam inglês, gente. Não tem nenhum Ranger que fale espanhol ou português, tá? Não existe. Então, assim, você fala, mas meu passageiro não fala inglês, como é que vai fazer? Gente, levar um guia não compensa, porque você vai pagar muito caro, tá? Para o guia fazer um safari com você, para traduzir, porque assim, não é um guia, ele não é um guia que vai ficar falando o tempo inteiro. Ele vai meio que responder o que as pessoas perguntarem, tá? Então, assim, de verdade não compensa. Quem não fala inglês é melhor curtir o safari, ver os animais, e é isso, tá? E a terceira função dele é a segurança, né? Então, todos eles têm uma espingarda, né, com bala de verdade, porque não dá tempo de atirar um tranquilizante se o animal for atacar, né? Nunca ouvi falar que eles precisaram usar, né? Mas eles têm a arma para proteger os passageiros, tá? E o Tracker é o cara que, coitado, né? A gente brinca que é o primeiro que vai ser comido aqui, né? Porque ele fica bem na frente, né? Fora do carro, praticamente. E ele é o cara que entende tudo de pegadas, né, de rastros que os animais chegam, e ele vai falando para o Ranger onde o Ranger tem que ir para procurar os animais. O Tracker, gente, não existe num parque nacional, porque no parque nacional, como os caras só têm que ficar na estrada, então para que vai ter o Tracker, né? Então o Tracker normalmente só numa reserva privada, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui. Por que os animais não atacam os carros, né? Apesar que alguns elefantes atacam, né? Os rangers sempre estão espertos com isso, que eles conhecem os sinais que os animais dão, né? Então, se precisar sair correndo dali, eles saem correndo porque eles entendem muito. Mas dizem que eles não atacam porque eles enxergam o carro como um animal maior do que eles, tá? Então, eles não costumam atacar por conta disso. Mas, quando a gente chega tão perto de um animal assim, a gente tem que fazer silêncio, tá? Porque se os animais escutam as vozes, né? Aí ele fala, opa, tem humano por aqui, então pode se tornar um pouco perigoso, né? E aí entra uma questão importante, a questão das crianças, né? Normalmente, os lodges do safari, eles permitem só crianças de 7 anos para cima, tá? Existem exceções, tá? Mas normalmente de 7 anos para cima. Por quê? Quando você sai para fazer um safari, né? Como eu falei para vocês, se for numa reserva privada, vai ser um safari de umas 3 horas. Se for num parque nacional, um safari de dia inteiro. E às vezes o carro está bem longe do hotel, né? Agora você imagina, você está mais ou menos 1 hora do seu hotel, né? Então você tem, sei lá, umas 10 pessoas aqui no carro, né? Entre eles está seu filho, né? E seu filho é pequenininho, morre de medo do leão e começa a gritar, chorar, né? Isso vai tornar o safari perigoso. E o Ranger vai ter que voltar tudo para o hotel para deixar aquela família lá no hotel. Só que aí vai acabar com o passeio dos outros passageiros, né? Então, por isso que eles não permitem, tá? E alguns lodges vão permitir, mas você fazendo como se fosse um safari privado, né? A família paga um pouco a mais para ter aquele carro só para eles, só que a mesma coisa, se o safari se tornar perigoso, né? Se uma criança começar a chorar e tudo mais, o Ranger pode tomar a decisão de voltar para o hotel, mesmo aquela família tendo pago um pouco mais caro, tá? Então, só para deixar mais ou menos claro para vocês, se vocês tiverem dúvida, depois vocês me perguntem, tá? Aqui algumas fotos do safari, né? Um pôr do sol. Aqui também é uma coisa que só acontece, essa foto de cima aqui do lado direito, só acontece numa reserva privada, tá? Tanto no safari da manhã quanto no safari da tarde, o Ranger para em determinado momento para a gente descer do carro, no meio da savana, tá, gente? Isso aqui é no meio, eu não sei como eles sabem de um local que é seguro, tá? Então todo mundo desce para esticar as pernas e na parte da manhã eles vão servir, montam uma mesinha aqui no meio, né? Aí servem café e chá e alguns biscoitos e na parte da tarde eles servem bebidas alcoólicas, refrigerante e alguns snacks, tá?
Outra coisa que é interessante numa reserva privada. Numa reserva privada, os hotéis estão lá no meio da savana, tá? Não tem cerca separando os animais das pessoas, tá? Então, os animais circulam livremente pelos hotéis, né? Durante o dia, eles não chegam muito perto, né? Porque eles sabem que os humanos estão lá, tal. Então, eles ficam mais, né? Tá calor também, então eles vão ficar mais na dele, né? Na sombra e tudo mais. Mas à noite eles se aproximam muito, tá? Então, por exemplo, quando é à noite, né? Normalmente os lodges não é um hotel, é um corpo de hotel inteiro, assim, né? Você tem o corpo principal, com bar, com a recepção, com o restaurante, e aí você tem as cabanas, né? Os chalés separados do corpo do hotel, né? E aí você tem que ligar na recepção para vir o ranger a pé, armado, te buscar, né? E te levar até o bar, até o restaurante do hotel, porque não é tão seguro à noite andar pelo hotel, tá? Mas os quartos são bem seguros, tá, gente? Não tem nenhum leão que invade um quarto, nada disso, nunca ouvi falar disso. Mas eu já passei por duas situações, entre aspas, engraçadas, né? Então, a primeira, eu estava num hotel, fui visitar, né, fazer um site inspection, e o gerente do hotel me levou para conhecer um quarto. Quando a gente chegou na porta do quarto, tinha um elefante na porta do quarto, e não saía da porta do quarto. Então não consegui conhecer o quarto porque o elefante simplesmente não saía, né? E uma outra situação, um hotel que eu me hospedei lá, né? O gerente falou que na noite anterior que eu cheguei, tinha uma família de leões no teto do quarto que eu ia ficar, né? Então, experiências que você fica um pouco de medo, mas você sabe que você está seguro ali dentro, né? E a última coisa que eu queria falar, faz muito frio no safari, tá, gente? Por quê? Você sai muito cedo, né? Você sai antes do sol nascer, né? E o carro é aberto. Então, enquanto ele está andando para procurar os animais, vem aquele vento congelante, né? Então, recomendo muito que as pessoas vão bem agasalhadas e alguns dos lodges, eles oferecem esse cobertor no carro para a gente poder se cobrir, tá? A hora que o sol nasce, tudo fica mais quente, todo mundo tira o casaco, mas antes do sol nascer e depois que o sol se pôs, o negócio é feio, tá? Bom, o Boma, né? O que é o Boma? O Boma é um tipo de jantar que os lodges de safari oferecem, não todos, né? Mas a grande maioria, é um jantar a céu aberto, né? Esse aqui, como vocês podem ver, é numa reserva privada, né? Então tá tudo cercado aqui para os animais não entrarem, né? E é um jantar muito legal. Primeiro que normalmente eles servem comida típica, né? Então carnes de caça, né? Carnes de animais da savana, né? Segundo, tem shows tanto de música quanto de dança típica sul-africana. E também é uma oportunidade da gente conversar com os rangers, né? Quem fala inglês, claro, porque em cada mesa vai sentar um ranger e ele vai contar histórias sobre os safaris, né? Mas para isso, claro, precisa falar inglês e a gente acaba interagindo com os outros hóspedes também. Bom, falando um pouquinho mais do Kruger, né? O maior parque, né? E o mais famoso da África do Sul. Aqui algumas fotos antigas, né? Para vocês verem, né? Desde 1920 já existiam safaris, né? Olha como eram os carros antigamente para fazer um safari. Aqui uma leoa, né? Bem perto de um carro. Aí precisava coragem mesmo, né? Se o carro quebra lá no meio, imagina. Mas o parque, o Kruger, se eu não me engano, ele é de 1890 e pouco, né? Então é um parque bem antigo mesmo. E aqui eu vou mostrar para vocês os mapas das reservas privadas, agora para vocês entenderem bem mesmo, né? Então, essa parte mais escura é o Kruger, né? O gigante Kruger, tamanho de Portugal. E aqui as reservas privadas, tá? Onde tem esse pontilhado aqui, gente, não tem cerca, tá? Isso é só para as pessoas saberem onde é reserva privada e onde não é. Então, os animais andam livremente por aqui. Eles não sabem onde é parque, onde é reserva privada. Claro que aqui em volta é tudo cercado, né, para os animais não fugirem dali. Mas aqui é tudo aberto, tá? Quem se hospeda fora do Kruger, né, fora de uma reserva privada, se hospeda normalmente aqui em volta, tá? São 600 hotéis, gente, por volta de 600 hotéis, tudo aqui em volta, fora do Kruger, né? Então tem bastante opção. Então, se você está hospedado num desses hotéis, né? Vamos supor que você está num hotel aqui perto, desse Malelane Gate, né? Que é o portão Malelane. Então vai vir um transfer te buscar,
né? Dependendo da distância que você tiver aqui, você chega no portão mais ou menos 6 da manhã, vai sair do seu transfer, que é uma van normal, né? E vai entrar num carro de safari. E vai fazer o seu tour, o seu safari de dia inteiro, né? Tem parada para almoçar, parada para ir no banheiro, mas é um safari cansativo que vai ser das 6 da manhã até umas 3 da tarde. Lembrando que no Kruger tem que seguir a estrada, o carro vai ficar na estrada o tempo inteiro e tem vários outros carros, né, de pessoas, né, que alugaram carro ou pessoas que moram na África do Sul. Terminou o safari, volta para o portão, o transfer vai vir te buscar para te levar para o hotel, tá? Quem está numa reserva privada, né, aqui só circulam os carros dos hotéis da reserva privada, então é um número muito menor de carros, né? E quem está na reserva privada não pode atravessar essa linha, tá? Eles sabem, tem algumas placas lá, e quem está no Kruger também não pode entrar na reserva privada, tá? Então, por isso que é muito mais exclusivo as reservas, como eu falei para vocês, tá? Bom, como chegar lá? De carro, de Johannesburgo até o Kruger, por volta de 6 a 7 horas de carro. De avião, dependendo do aeroporto que você vai, mais ou menos 1 hora, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, o aeroporto de Hoedspruit está perto aqui do Kapama, na verdade fica 15 minutos só, tá? E para ir para Sabicens, que é a reserva no sul, que é mais procurada pelos brasileiros, tem o Skukuza, que o voo é mais caro, mas está bem pertinho aqui, ou o Mpumalanga, que o voo é mais barato, mas fica mais ou menos 1 hora e meia para você ir do aeroporto até a reserva aqui. E de Cape Town, mais ou menos 2 horas e meia de voo até os aeroportos da região do Kruger, tá? Aqui um mapa ainda melhor das reservas, tá, gente? Então, aqui esse mapa maior aqui é o Kruger, né? E aqui vocês têm as reservas privadas, né? Então, aqui já não é um mapa tão recente, mas você... Aqui mostra 41 reservas hotéis, né? Mas existem mais hoje em dia, tá? Então, os mais famosos por brasileiros. Os Kapama, são 4 Kapamas que estão aqui, tá? Thornbush, essa reserva de Thornbush também é famosa para os brasileiros. E na parte sul aqui, a gente tem o Sabi-Sabi, que estão por aqui mais ou menos, são 4 hotéis Sabi-Sabi. O Singita, né, que são os lodges mais caros da África do Sul, por volta de $2.000 por noite, por pessoa, tá? Mas aí você tem tudo incluso. Mala também é famoso, tá? Você tem esse Camp Jabulani, que também é famoso. Então, tem vários lodges que se vende muito bem aqui no Brasil, tá? Bom, se não ficou claro, depois vocês me perguntem, tá? Então, aqui algumas fotos, né? Vocês veem que os hotéis de reserva privada são muito luxuosos, tá? Eles oferecem as 3 refeições, né? Na verdade, até mais do que isso. Antes da gente sair do safari, tipo umas 5 da manhã, eles vão servir um chá, um café, ali no hotel mesmo, né? Na hora que a gente volta do safari, tem um café da manhã, depois tem o almoço, aí tem um chá da tarde antes do safari, né? E na hora que a gente volta, tem o jantar, tudo incluso, bebidas alcoólicas inclusas também, tá? Claro que não são todas as bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, uma cerveja, normalmente é uma cerveja sul-africana. Se você quiser tomar uma outra, você paga um adicional. Se você quiser um whisky, por exemplo, um Red Label está incluso, mas um Black você vai ter que pagar um pouco a mais. Mas a maioria das bebidas também está inclusa, tá? Só assim, o spa que não está incluso, né? Mas o restante, normalmente, é tudo incluso. Aqui algumas outras fotos, né? Esse aqui de baixo, gente, é o hotel que eu falei para vocês que os leões estavam, né? Uma família de leões aqui no teto do quarto, né? Então, esse hotel chama Earth Lodge, é um hotel sensacional que tem lá na África do Sul, mas como vocês podem ver, são todos bem luxuosos, né? Só para mostrar mais algumas coisas, né? Tem vários parques nacionais na África do Sul, mas não são todos eles que são de safari, tá? Os mais famosos mesmo, o Kruger, né, que vocês podem ver que é muito grande, né, e Pilanesberg e Madikwe, que eu falei para vocês, tá? Algumas coisas importantes, né? O Kruger, como eu falei para vocês, está mais longe, né? Então, 7 horas de carro ou 1 hora de voo de Johannesburgo. Então, se o seu passageiro não tiver tanto dinheiro, vale a pena em uma dessas 2 reservas aqui, porque você está muito mais próximo, né? Pilanesberg, 2 horas e meia, Madikwe, 4 horas e meia, tá? Outra coisa boa dessas 2 reservas aqui, não tem malária aqui, tá? No Kruger existe malária, tá? Não é que todo mundo vai pegar, tá? Na verdade, muito pouco, mas existe a malária. Então, por exemplo, para crianças e mulheres grávidas, a gente recomenda muito mais essas duas reservas por não ter a malária, tá? Aqui também tem os Big Five,
Tá? Você vai falar, nossa, Rodrigo, mas o território é muito pequeno comparando com o Kruger. Mesmo assim, é muito grande, tá, gente? É porque o Kruger é do tamanho de um país, né? Mas essas duas reservas são muito grandes, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essas duas. E na Rota Jardim, para quem não quiser vir para cá, quiser fazer um safari na Rota Jardim, aqui próximo a Porto Elizabeth tem algumas reservas privadas também de safari. Então, falando um pouquinho além do Kruger, né, das outras reservas, então aqui no mapa melhor, né, então Pilanesberg e Madiqui. Agora eu vou confundir um pouquinho mais a cabeça de vocês, tá, gente? Vocês vão me falar assim, ah, Rodrigo, beleza, entendi. Então, quem ficar num parque nacional, né, tem aquele safari de dia inteiro, se hospeda fora do parque, não necessariamente, tá, gente? Em Pilanesberg, os hotéis ficam aqui dentro, tá? Não são reservas privadas, mas eles ficam aqui dentro. Então, você tem 2 safaris por dia, tá? O hotel tá lá no meio dos bichos, à noite os bichos chegam perto, só que os carros têm que seguir nas estradas, assim como no Kruger, tá? Os carros não podem sair da estrada. E quem está em Sun City também dá para fazer um safari aqui em Pilanesberg, porque está do lado, né? Já Madiqui, por que está sendo muito procurado pelos brasileiros? Primeiro, porque é mais perto que o Kruger, e aqui é como se fosse uma reserva privada gigante, tá? Então tem mais ou menos uns 15, 20 hotéis aqui, tá? E que tem os 2 safaris por dia também, e aqui também pode sair da estrada, tá? E também não entram carros de fora, só os carros dos hotéis, tá? Então é muito mais exclusivo. Então, para quem não tem tanto dinheiro, quer ir num hotel mais perto, recomendo Madiqui e não as reservas do Kruger, tá? Então, eu sei que são muitas diferenças, mas depois eu mostro um quadro para vocês para ficar um pouco mais claro, tá? Lembrando que essa apresentação eu mando para a Mondiale, depois se vocês precisarem, a Mondiale manda para vocês, tá? Então, aqui algumas fotos, em Pilanesberg dá para fazer um safari de balão, né? Então a gente vai ver os animais lá de cima, uma foto aqui de Madiqui, e aqui os parques, né? Então, como eu falei para vocês, em Pilanesberg tem vários hotéis aqui dentro, né? Só que vão entrar carros de fora, né? E a gente tem que seguir pelas estradas e rezar para os animais virem até a estrada, né? Aqui em Madiqui não, é como se fosse uma reserva privada gigante. Vocês veem que tem vários lodges lá dentro e os carros vão onde eles querem, tá bom? Aqui mais umas fotos, né? E aqui o quadro que eu fiz, gente, tá? Então depois eu não vou entrar no detalhe de novo, mas aqui tem as diferenças, né? Entre o Kruger, a reserva privada do Kruger, Pilanesberg e Madiqui, tá? Bom, aqui mais uma foto, né? Tem alguns lodges no Kruger, gente, que tem tipo 4, 5 quartos. Às vezes, quando o lodge não tá cheio, você sai num safari, tipo, você e sua esposa, você e seu marido somente, tá? Então, é uma coisa muito exclusiva mesmo, como eu falei para vocês. Bom, falando um pouco de outras coisas, né? Chega de safari, né? Vamos falar de Sun City. Sun City é um destino muito famoso para os brasileiros também. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu particularmente gosto. É um resort, tá? É como se fosse, vou dar um exemplo bem mais ou menos, né? Uma Costa do Sauípe, né? Não tem praia aqui, mas eu falo isso por quê? Porque tem vários hotéis, né? Você tem um 3, um 4, um 5 e o 6 estrelas, e tem muitas atrações, né? Vários sul-africanos vão para lá passar o fim de semana. Porque você, além dos hotéis, você tem cassino, você tem lojas, restaurantes, você tem um parque lá que é só de crocodilos, você tem esse parque aquático aqui que tem uma piscina com ondas, você tem uma praia artificial, você tem um lago para andar de jet ski, você tem tirolesa, campo de golfe, então tem muita coisa para fazer em Sun City, fora o safari, né, que você consegue fazer em Pilanesberg, que está ali do lado. Lembrando sempre que quem está hospedado no The Palace, que é o Hotel 6 Estrelas, pode visitar todos os outros hotéis, mas quem está nos outros não podem visitar o The Palace, a não ser que eles reservem um almoço ou um jantar por lá. Bom, Joanesburgo, né, que não é a capital, a cidade mais importante, aqui, gente, tem muita gente que pula Joanesburgo, tá? Que já chega e vai embora. Eu recomendo, assim, para quem gosta de história, cultura e vida noturna, tá? Fora isso, já recomendo que vá direto ou para Cape Town ou fazer os safaris mesmo, tá? Então, aqui uma foto do centro. Esse prédio aqui é o prédio mais alto do continente africano. Então, quando a gente faz um city tour lá em Joanesburgo, uma das paradas, a gente sobe aqui no mirante que tem aqui no prédio.
tá? Museu do Apartheid, eu gosto muito, tá? Não sei se alguém aí já teve a oportunidade de ir, né? Então, na época do Apartheid, como eu falei para vocês, os brancos e os negros meio que viviam separados, né? Então, aqui na entrada do museu a gente já sente isso, né? Tem uma porta só para os brancos e uma porta para os não brancos, né? Que são os negros, os asiáticos, né? Os indianos. Então, a gente tem essa experiência mesmo de entender o que os negros passavam naquela época. Aqui uma foto de Soweto, né, o bairro onde os negros eram obrigados a morar na época do Apartheid. Tem essas duas torres, né, que eram usinas, hoje estão desativadas, e tem um bungee jump aqui para os mais corajosos. Aqui outra foto do centro, né, o centro de uma cidade grande, como qualquer outra, tá? Não tem grandes atrações assim. E o bairro de Soweto, né, que é um bairro, para quem gosta de cultura e de história, vale a pena visitar. Continua sendo uma região pobre, tá? Soweto significa South Western Township, tá? Que era o bairro que os negros moravam, né, na época do Apartheid. E aqui a gente vai ver a Casa do Mandela, né, uma rua que chama... Nossa, esqueci o nome da rua agora, mas depois eu vou falar para vocês. Nessa rua morava também o bispo Desmond Tutu. Então, é a única rua do mundo que teve, né, 2 prêmios Nobel morando na mesma rua. E essas 3 fotos aqui são do bairro de Sandton, que eu comentei no começo para vocês. Né? Para quem mora aqui em São Paulo, eu costumo dizer que é como se fosse o bairro dos Jardins. Né? Então, muitas árvores, muitos hotéis, muitos shoppings, restaurantes, e um bairro super seguro para o brasileiro se hospedar. Maboneng, para quem mora em São Paulo, já é como se fosse a Vila Madalena deles, tá? Então, assim, o pessoal não se hospeda muito aqui, mas para quem gosta de vida noturna, vale muito a pena, né? Então, galerias de arte, cafés, baladas, bares, é um bairro super legal para quem gosta. Bom, Pretória, né? Pretória é uma das capitais, né? A capital executiva do país, onde fica o presidente. Não é imperdível, tá, gente? Eu recomendo assim. De repente, alguém tem uma manhã livre, uma tarde livre em Joanesburgo, está sem nada para fazer, aí acho que vale a pena visitar. Fica 50 minutos, né? Então, aqui esse prédio é o prédio onde fica o presidente, chama Union Buildings, tá? Aqui é o centro da cidade, né? Com alguns edifícios históricos. Aqui embaixo, o bairro das Embaixadas, né? Com alguns jacarandás que foram levados, né? Do Brasil para lá. E aqui um monumento que a gente visita também chama Voltrekker, monumento em homenagem à imigração holandesa. E Cape Town, né? Cape Town sim é imperdível. Eu gosto muito dessa foto porque dá para ver bastante coisa de Cape Town aqui. Então começo mostrando a principal atração, que é a Montanha da Mesa, né? A Table Mountain, que tem um teleférico para subir lá. Atrás da Table Mountain você tem o aeroporto e a parte das vinícolas, tá? Aqui onde tem os prédios, o centro de Cape Town, tá? Então, para quem não tem um budget, né, um orçamento muito alto, recomendo se hospedar aqui. E para quem tem um budget melhor, né, se hospedar no Waterfront, que é a melhor região aqui de Cape Town, a mais famosa. Mas vocês podem ver, gente, não dá nem 5 minutos de táxi, né? Então, às vezes é melhor pagar um pouco menos, ficar aqui e pegar um táxi, um Uber e ir para o Waterfront, né? Seguindo o estádio da Copa do Mundo, né, lá de Cape Town, e seguindo aqui por trás, você tem as praias e o Cabo da Boa Esperança, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da cidade. Então, começando pelo Waterfront, não sei se vocês sabem, mas é o local mais visitado do continente africano, tá? Até mais do que as pirâmides do Egito, tá? E é como se fosse, eu cito Puerto Madeiro, né? Para quem já foi para Buenos Aires, é um porto renovado, né? Então, um porto muito legal, tá? Tem vários hotéis, tem essa roda gigante, tem bares, restaurantes, shoppings, uma região muito, muito legal, super segura, você pode andar a qualquer hora do dia, tem vários passeios de barco também, tem esse aquário aqui embaixo que é bem legal também para famílias com crianças. E um museu novo, né? Eu falo desse museu porque ele é bem recente, é o melhor museu de arte contemporânea do continente africano, tá? Chama Zeitz Moca, tá? Ele tem esse nome porque quem patrocinou esse museu foi o dono da Puma, né? De artigos esportivos, tá? E é um museu de 6 andares, aqui vocês podem ver alguma das exposições, né? E em cima dele fica o Hotel de Silo,
que é um dos melhores hotéis da África do Sul e um dos mais caros também. Se eu não me engano, são 28 suítes apenas, tá? Então tem uma vista muito bonita da Table Mountain e ele tá no comecinho aqui do waterfront, ó. Ele era esse moinho antigo, né? Tanto o museu quanto o hotel que eles transformaram, né? E tá bem aqui no waterfront, como vocês podem ver. Bom, Table Mountain, normalmente a gente visita a Table Mountain num suite tour que a gente faz de meio-dia pela cidade, tá? Então, uma visão muito bonita, como vocês podem ver, 360 graus da cidade. E a gente sobe nesse teleférico aqui, é um teleférico que ele vai girando, né? Conforme ele vai subindo ou descendo, ele vai girando 360 graus. Tá? Lá de cima, como eu falei, a gente vai ficar mais ou menos uns 50 minutos lá em cima, e o interessante desse passeio é que esse teleférico ele fecha muito durante o dia, dependendo dos ventos ou se está chovendo, né? Então o guia, a hora que ele sai do seu hotel, ele já liga lá na montanha para perguntar se está aberto ou não. Então, se estiver aberto, a primeira parada vai ser o teleférico. E ele vai ligando, né? Se não estiver aberto, ele vai ligando ao longo do tour para ver se está aberto ou não. Camps Bay, essa praia aqui que vocês estão vendo, é a praia mais famosa de Cape Town. A água do mar muito fria, gente. Acho que só no verão que dá para entrar no mar, porque é muito, muito fria. Eu nunca fui para Cabo Frio, mas falam que a água é muito mais gelada do que de Cabo Frio, tá? Tem alguns hotéis boutique aqui que são legais para casais em lua de mel, e o pôr do sol aqui é muito bonito, tá? Então recomendo, mesmo quem não esteja hospedado aqui, vim passar uma tarde, né, para ver o pôr do sol. Tem vários bares aqui à beira-mar. Então, toma um drink e acaba jantando por lá. Essa foto aqui, Kirsten Bosch, um dos 5 jardins botânicos mais bonitos do mundo, tá? Fica bem atrás aqui da Table Mountain. Essa rua aqui chama Long Street, né? A rua das baladas e dos clubes de jazz, lá no centro de Cape Town. Esse aqui é o Castelo da Boa Esperança, que é um forte, né? Que a gente passa por ele durante o City Tour. Aqui uma foto do centro, aqui embaixo a prefeitura de Cape Town, então a gente passa por ela também no City Tour, e esse bairro é um bairro muito interessante, chama Bokap, tá? É um bairro que mais ou menos 100, 150 anos atrás, vieram os imigrantes da Malásia, tá? Trabalhar aqui em Cape Town, como empregados domésticos ou babás, né? E como eles tinham que se vestir de branco o dia todo, eles chegavam em casa, queriam ver alguma cor, né? Então pintavam as casas como vocês estão vendo aí. Então é uma atração bem legal que a gente visita no City Tour da cidade. Outro tour que é bem famoso, estou de olho no tempo aqui, tá, gente? Mais uns 10, 15 minutos, prometo que eu acabo. Esse tour é muito famoso, todo mundo que vai para Cape Town faz, o tour do Cabo da Boa Esperança, né? É um tour de dia inteiro, tá? Então a gente sai aqui de Cape Town, vai passando aqui pelas praias, ó, Camps Bay, que eu falei para vocês, e para aqui em Hout Bay, tá? Depois eu vou mostrar fotos para vocês. Hout Bay a gente vai fazer um passeio de barco, mais ou menos 1 hora de passeio, e a gente segue aqui por essa rodovia que chama Chapman's Road, que é muito, muito bonita, e paramos aqui no Cabo da Boa Esperança, né? Muita gente acreditava que aqui era o ponto mais ao sul do continente africano, mas não é, tá? Existe um outro cabo que está mais ao sul. Hoje ele é o cabo mais a sudoeste do continente africano. Também conhecido como Cabo das Tormentas, né? Vocês podem ver vários naufrágios por aqui, porque venta muito aqui. E também Cape Point, tá? Então tem esses 3 nomes. Na volta, a gente volta aqui por trás, paramos aqui em Simonstown para ver a Praia dos Pinguins, né? Boulders Beach, e depois a gente segue aqui por trás e volta para Cape Town, tá? Então mostrando um pouquinho mais o passeio de barco que a gente vai fazer em Hout Bay, tá? Então a gente sai daqui dessa cidadezinha, dá a volta nessa pedra, né, que tá cheia de focas, e volta é mais para ver as focas nadando em cima das pedras mesmo. Uma região que tem muito tubarão branco, né, por conta das focas, né, eles adoram comer as focas. A gente voltou, continua aqui e vai para Chapman's Road, né, como eu falei para vocês, uma das rodovias mais bonitas do mundo. A gente faz várias paradas aqui para tirar foto e chega, né, em Cape Point, no Cabo da Boa Esperança. Né? Todo mundo quer tirar uma foto aqui, tanto passageiro individual quanto grupos, né? Então está escrito em inglês e em africans, né? Africans é a segunda língua dos sul-africanos, que é uma mistura de inglês com holandês. E aqui é o farol, né? A gente vai subir nesse farol, tá? Não fica exatamente no cabo, o cabo é essa parte aqui que está bem de frente para o farol.
Então a gente vai subir no farol, né? Na volta a gente vai parar num restaurante que é muito bonito, né? Que tem essa visão maravilhosa aqui para almoçar. E uma coisa interessante, lá tem muitos babuínos, tá? Então a gente tem que ficar esperto. Se você estiver comendo alguma coisa, de repente você deixa o seu sanduíche em cima da mesa para pegar alguma coisa, eles vêm correndo e pegam, tá? Então, assim, eles não atacam os humanos, nada disso, mas eles adoram comida, então se a gente não fica esperto, eles pegam nossa comida ali, tá? Não no restaurante, quando a gente está aqui nessa parte do farol, de repente comendo alguma coisa no café que tem por lá. Isso acontece muito em Sun City também, tá? Em Sun City também tem vários babuínos, então nos restaurantes que ficam ao ar livre lá, tem os guardas com arma de paintball para atirar nos babuínos se eles chegam muito perto. Bom, Boulders Beach, que é a praia dos pinguins, tá? Tem pinguim o ano todo, tá? Antes a gente podia pisar na areia, mas aí tinha muita gente que acabava pisando nos ninhos sem querer, e eles construíram essas passarelas para a gente ver, mas é muito legal porque sempre tem muitos pinguins por lá. Terminamos o passeio. Outro passeio muito importante, né, principalmente para quem gosta de vinho, a região vinícola, né, que tem 3 cidades principais, então Stellenbosch, Franschhoek e Paarl, tá? As duas mais importantes, Stellenbosch e Franschhoek, tá? Fica mais ou menos 1 hora de Cape Town, tá? Então a gente tem tour de meio-dia, tour de dia inteiro, tá? Você pode dormir nessa região. Para quem gosta muito de vinho ou casais em lua de mel, a gente recomenda muito que durmam aqui, porque é muito bonito, né? Então aqui uma foto de cada uma das cidades. São cidades pequenininhas, bem charmosas, né? Com vários restaurantes e hotéis muito bons. E aqui a vista, né, gente? Olha que coisa linda as vinícolas ali da região, tá? Dá para fazer cavalgadas, dá para andar de balão, fazer piquenique, né? Andar de bicicleta no meio dos vinhedos. Vários restaurantes famosos da África do Sul estão ali, tá? Esse aqui de baixo, um dos mais famosos. Aqui que eu falei para vocês que uma refeição vai custar uns R$ 250, tá? Uma refeição, um menu de degustação com vinho incluso, tá? A própria degustação de vinho é muito barata, vai custar uns 10, 15 reais, uma degustação de 4 vinhos. Claro que depende da vinícola, né, gente? Se for um passageiro que gosta de vinho, mas não é tão fascinado assim, a gente faz um tour que a gente visita umas 2, 3 vinícolas, só para eles conhecerem, mas se for alguém que entenda muito de vinho, goste muito, a gente faz nas vinícolas que eles quiserem, né? Mas claro que é um tour privativo e fica um pouquinho mais caro, tá? Aqui algumas opções de acomodação, como eu falei para vocês, a gente pode se hospedar tanto na cidade quanto nas próprias vinícolas. E essa vinícola aqui, gente, foi eleita esse ano, né? A Delary Graff é a 14ª melhor vinícola do mundo, tá? E a melhor do continente africano, tá? Fica em Stellenbosch, tá? E você pode dormir lá também, como vocês podem ver aqui, tá? Então essa uma das melhores vinícolas do mundo, foi eleita, acabou de ser eleita 1 semana atrás. Falar rapidamente de trem, tá? Trens de luxo, tá? O brasileiro não costuma fazer muito, que é muito caro, mas sempre tem exceções, né? Esses trens, gente, eu vou falar de 2 deles, eles fazem a rota Cape Town, Pretória, Pretória, Cape Town, tá? Esse Blue Train ele vai um pouco mais rápido, ele faz a rota em 2 dias, 1 noite, tá? O trem ele tem cabines muito luxuosas, com banheiro, com chuveiro, né? Refeições e bebidas todas inclusas, alguns passeios na rota, mas o legal mesmo é a viagem, tá? As paradas que a gente faz em rota não são tão turísticas assim. O legal mesmo é a experiência da viagem de trem. E aqui o Rovos Rail, que é o trem mais luxuoso do mundo, tá? Ele faz a mesma rota, só que ele vai em 3 dias, 2 noites, ele vai um pouco mais devagar. Tá? Esses 2 trens, ao longo do ano, eles fazem algumas outras rotas, tá? Então, às vezes eles vão para Namíbia, às vezes eles vão para Victoria Falls e às vezes eles vão até o Egito numa viagem que demora mais ou menos 1 mês. E para finalizar, prometo para vocês, a Garden Route, né, a Rota Jardim, então são 800 quilômetros de Cape Town a Porto Elizabeth. Eu sempre recomendo começar por Porto Elizabeth e terminar em Cape Town, né, que é a cereja do bolo, mas você pode fazer de qualquer das rotas, né? Muitos grupos fazem a Rota Jardim, muitos casais em lua de mel, tá? Uma rota muito bonita. Pode alugar carro, lembrando que lá a rota é a mão inglesa, né? Então a gente dirige do outro lado,
mas rapidinho a gente acostuma, né? O que a gente tem de importante nessa rota? Primeiro, a gente está bem perto das vinícolas, que eu falei para vocês. A gente está perto de uma cidade que chama Hermanos, que é a cidade das baleias na África do Sul. Está bem ao lado aqui, não está mostrando, mas chama Gambs Bay, a cidade dos tubarões brancos, tá? Olha o cabo que eu falei para vocês, ó, Cabo Agulhas. Esse sim é o cabo mais ao sul do continente africano. Olha a diferença dele para o Cabo da Boa Esperança, né? Seguindo aqui pela Rota Jardim, Outshore, uma cidade que normalmente a gente dorme, tá? Aqui você tem várias fazendas de avestruzes e essa caverna aqui que chama Kango Caves, tá? George é onde tem o aeroporto no meio da Rota Jardim, então quem quiser ir embora antes, tá para ir embora por aqui. Você tem Naisna, que é uma cidade que normalmente a gente dorme também. Vou mostrar para vocês, uma cidade muito bonita à beira-mar. Você tem alguns parques, não parques de safari, mas parque de natureza mesmo, para a gente fazer trilha. Plettenberg Bay e Tsitsikamma National Park, tá? Aqui, bem perto de Porto Elizabeth, tem as reservas privadas de safari. Então, quem quiser fazer safari, perto de Cape Town, não tem, muito perto de Cape Town. Tem uma que chama Aquila, uma reserva, mas não é tão legal assim, tá? Recomendo mais as que ficam próximas de Porto Elizabeth. Você tem Jeffreys Bay, que é a praia de surf mais famosa da África do Sul, e o Bungee Jump, que fica bem perto de Porto Elizabeth também, aquele que eu mostrei no começo para vocês, tá? Então, aqui algumas fotos, né, Hermanos? Se eu não me engano, gente, de maio a setembro, alguma coisa assim, a melhor época para ver as baleias, tá? A gente consegue ver tanto da costa quanto fazendo passeios de barco para ficar bem pertinho delas. Outshore, que é a cidade dos avestruzes, né? Várias fazendas de avestruz. Então, a gente pode montar num avestruz, né? Eu sei que não é muito politicamente correto, mas pode comer a carne de avestruz, ovo de avestruz, comprar um souvenir, né, feito com ovo de avestruz também, e visitar Kango Caves, que é uma caverna muito bonita que tem por lá. Naisna, que é outra cidade bem legal, né, fica bem aqui à beira-mar, tem essa lagoa, né, que encontra o mar, então a gente pode fazer um passeio de barco por aqui, vários restaurantes com frutos do mar, né, muito bonita essa região, como vocês podem ver, dá para fazer várias trilhas também, tem vários hotéis boutique, então é uma cidade que normalmente o pessoal para dormir na Rota Jardim, tá? Os safaris que eu falei para vocês são reservas privadas, tem os Big Five, então compensa, são safaris muito bons, tá? E agora, outra rota, rapidamente, a rota panorâmica. Então, quando a gente vai para o Kruger de carro, a gente passa pela rota panorâmica, tá? Que é uma rota muito bonita, infelizmente demora, né? Você demora 7 horas para chegar no Kruger, mas muito também porque a gente vai parando, tá? Então, essas duas fotos aqui é o Blind River Canyon, que eu falei para vocês que é o terceiro maior do mundo, então a gente para aqui para tirar foto. E esse outro local chama God's Window, né? A janela de Deus, que tem essa vista muito bonita também, tá? E agora eu prometo que é para terminar mesmo, né? Mandela, né? Nelson Mandela, a figura mais importante, que infelizmente já faleceu, né? Aqui algumas fotos antigas do Mandela. O governo da África do Sul criou a rota do Mandela, né? Então, para quem gosta de história, tem o local que ele nasceu, o local que ele foi preso, né? Onde ele estudou, né? E você vai ver o Mandela pela África do Sul toda, né? Agora eu lembrei o nome, Vilakazi Street, a rua onde está a casa do Mandela, lá no bairro de Soweto, tá? Então a gente pode visitar a casa dele, uma estátua dele aqui na Mandela Square, em Johannesburgo, uma outra estátua dele aqui na frente do Union Buildings, em Pretória. Tem essa escultura aqui, que aí dificilmente a gente vai visitar, é numa região em KwaZulu-Natal, que é onde ele foi capturado pela primeira vez, tá? Aqui no Waterfront, 4 estátuas dos Prêmios Nobel da Paz da África do Sul, tá? E aqui em Porto Elizabeth, uma estátua meio interativa, né? Que o turista dá a mão para o Mandela e dá a mão para uma criança aqui para sair na foto, tá? Robben Island, uma ilha que fica na frente de Cape Town. Se eu não me engano, o Mandela ficou preso 27 anos aqui, quase um quarto da vida dele, né? Mas é uma ilha muito legal para quem gosta de história também. Dá para sair de um barco ali em Waterfront, mas os guias ali também só falam inglês, porque os guias, eles eram todos ex-presidiários, né? A prisão não funciona mais como prisão, mas os guias, infelizmente, só falam inglês aqui, tá? Aqui a cela onde o Mandela vivia. Gente, para terminar de verdade agora, não precisa de visto,
tá? Mas precisa da vacinação contra a febre amarela, tem que levar o certificado internacional, tá? Lembrando que a gente precisa tomar vacina pelo menos 12 dias antes da viagem.